Oi, pessoal. Então, esse vídeo com o objetivo de fazer a correção da lista de exercício, um treino para nossa prova, para testar o conhecimento de vocês no assunto de potência e raízes. Vou resolver algumas, eram 4 questões, então na número 1 nós tínhamos a resolução de potência. Então vamos começar com a A, lá da número 1, que fala 3 elevado a 5. 3 elevado a 5, pessoal, não caiam no erro de fazer 3 vezes 5, porque não é. É o número 3 repetido 5 vezes. Então, para começar esse tipo de conta, se quer achar o resultado exato, precisa fazer aos poucos. Então, nós podemos fazer, 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81 vezes 3 é a resposta que a gente quer, 243. Esta era a questão A. Vamos fazer juntos agora a B. A B, nós temos o número 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Então, esse tipo de questão é para testar o aluno e lembrar que nós não podemos somar os dois números porque são bases diferentes. Lembra que sempre que tiver uma conta de mais entre potência tem que ser bem criteriosa a análise. Então a gente vai fazer aos poucos. Primeiro fazer 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é o 2 repetido duas vezes. O 3 ao quadrado é o 3 repetido duas vezes. E a gente faz a conta individual e soma os resultados. 2 vezes 2 é 4. 3 vezes 3 é 9. 4 mais 9, 13. Essa seria a resolução da B. Vamos fazer juntos a E, que é uma questão que teve bastante erros, só porque apareceu uma fração. Lembrando que fração não é difícil, não precisa ter medo dela, é só fazer com bastante calma. 1/2 vezes 2 elevado a 4 vezes 3. Para resolver essa conta, vamos resolver primeiro a potência. O que é 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 é o 2 repetido 4 vezes. Então é 2 vezes 2, que é 4. 4 vezes 2, que é 8. 8 vezes 2, 16. Então, esta potência aqui a gente pode escrevê-la como 16. Vamos reescrever a conta toda para não dar confusão. 1/2 vezes 16 vezes 3. Aqui nós temos multiplicação entre uma fração e outros números. Lá desde o 7º ano a gente tem o cuidado que a conta de multiplicação entre fração, nós vamos juntar todos os 3 numeradores, então nós vamos fazer 1 vezes 16, que é 16, 16 vezes 3, que é 48. E a parte de baixo nós vamos juntar também. 2 vezes o número 1 que está aqui, 2. 2 vezes 1 continua sendo 2. E nós temos 48 dividido por 2, que nós podemos fazer essa divisão. 48 dividido por 2, 24. Então era uma questão mais simples, só tem que ter o cuidado de lembrar como que faz a multiplicação com fração. Essa era a questão E. Questão F, nós temos lá um número com vírgula. A maioria dos alunos conseguiu fazer bem certinho essa conta. E ela é uma conta bem simples também. Questão F, nós temos o 0,01 ao cubo. O que isso quer dizer? Que nós vamos repetir esse número 0,01 3 vezes. Professor, e como que monta essa conta? Vamos lá, 0,01 vezes 0,01. 1 vezes 1 é 1, 1 vezes 0 é 0, 1 vezes 0 é 0. Deixe a casa da unidade vazia. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 também é 0. Deixe a casa da dezena vazia para multiplicar agora esse número da frente. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 0, 0. E 0 vezes 0, 0. Não damos bola para vírgula, só no final. 1 mais nada é 1. 0 mais 0 mais nada é 0, 0 mais 0 mais 0 é 0, 0 mais 0 é 0 e 0 mais nada, 0. Vamos olhar quantas casas decimais tem aqui. Aqui são 2 casas decimais, aqui são 2 casas decimais. No total,
4 casas decimais. Então a minha vírgula vai aqui. Acabou a conta, professor? Ainda não. Eu preciso multiplicar esse resultado mais uma vez por 0,01. Lembrando que é uma potência ao cubo. Então é 1 vezes 1, que é 1 vezes 0, que é 0, 1 vezes 0, que é 0, 1 vezes 0, que é 0, 1 vezes 0, que é 0. Deixa a casa da unidade vazia. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, e 0 vezes 0 continua sendo 0. Deixa a casa da dezena vazia. 0 vezes 1 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes 0 é 0, 0 vezes o outro 0 é 0, e o 0 vezes 0 do primeiro 0 também continua sendo 0. Agora a gente soma e só no final olha a vírgula. 1 mais nada, 1, 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Vamos olhar para a vírgula. Quantas casas decimais tem aqui? Professor, aqui tem 4 casas decimais. Aqui tem 2 casas decimais. Então, no total, são 6 casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esta é a resposta dessa multiplicação. Isso que era para fazer na questão número 1. Já na questão número 2, nós tínhamos uma substituição. Então, vamos começar a número 2. A 2 nós dávamos, o enunciado dava que o A vai ser 3 e o B vai ser 4. Então vamos começar resolvendo a 2A, que nós tínhamos a expressão A ao cubo vezes B, eu preciso dividir pelo valor de B ao quadrado. Primeira coisa a fazer é substituir os valores de A e os valores de B. A é 3 ao cubo, vezes B, que é 4, dividido por B, que é 4 ao quadrado. Professor, como que eu resolvo esse tipo de conta? O jeito mais prático é abrir as contas. Nós temos 3 ao cubo. O que é 3 ao cubo? 3 ao cubo é o 3 vezes. 3 vezes 3 é 9. 9 vezes 3, 27 vezes 4, dividido por 4 ao quadrado. O que é 4 ao quadrado? 4 duas vezes. 4 vezes 4, 16. Então agora é só terminar essa conta. 27 vezes 4, 108. 108 dividido por 16. Dá para simplificar essa conta? Dá para simplificar essa conta. Como seria a simplificação, professor? Dá para dividir por 4? Dá para dividir por 4. 108 dividido por 4 dá 27. E 16 dividido por 4 dá 4. Então, esta seria a fração que representa a resolução da questão A. Podemos fazer também agora a C. A C nós tínhamos A ao cubo vezes B ao quadrado. O primeiro passo, então, é substituir o valor de A e B. A é 3 ao quadrado e o B é 4, só que é 4 ao quadrado. Fazendo aos poucos, 3 ao cubo nós já vimos que é 27 na questão anterior, vezes 4 ao quadrado nós já vimos na questão anterior também que é 16. Aí só precisamos fazer essa conta. 27 vezes 16. 27 vezes 16, 432. Outra questão que deu bastante problema, pessoal, foi a questão D, que foi um pequeno deslize no entendimento de álgebra. Nós temos A vezes B ao quadrado, e isso tudo ao quadrado novamente. Qual que foi o erro dos alunos? Esquecer, mesmo que não estando escrito, que entre uma letra e um número sempre tem a conta de vezes. Então vamos substituir. O valor de A é 3, o valor de B é 4. Só que é 4 ao quadrado elevado ao quadrado novamente. Qual que foi os erros dos alunos? Considerar que este número é 34. Não é 34, mas sim
3 vezes 4 entre uma letra e um número, entre duas letras também, tem a conta de multiplicação. Então a gente pode fazer, vamos primeiro resolver dentro do parênteses, nós temos 3 vezes 4 ao quadrado é 4 vezes 4 que dá 16, e esse resultado eu elevo ao quadrado também. Aí fazendo aos poucos, 3 vezes 16, 48. 48 ao quadrado é 48 vezes 48, 48 vezes 48, 2.304. Também podíamos aqui, pessoal, abusar um pouquinho das propriedades e dar a potência para cada um dos números. Outra estratégia de resolução, 3 ao quadrado vezes 16 ao quadrado. Poderia resolver dessa forma também, porque é uma conta de vezes. Se tivesse uma conta de mais, como é a questão E que a gente vai fazer agora, dá problema. Questão E. Nós tínhamos lá na E a expressão b mais a elevado ao quadrado menos a ao quadrado. Então, substituindo as nossas informações nessa questão, nós temos que o b é 4, nós temos que o a é 3, professor, tudo isso elevado ao quadrado, menos o 3 ao quadrado, que é o a. Então, não dá nesta questão de adição pegar o expoente e dar para os dois números dentro do parênteses, porque é uma conta de adição. Então, para resolver esse tipo de expressão, pessoal, a gente 4 mais 3 é 7. 7 ao quadrado menos 3 ao quadrado. Não vão cair na tentação de utilizar essa propriedade aqui. Essa propriedade só funciona para conta de vezes. 7 ao quadrado é 49 menos 3 ao quadrado é 9. Professor, mas não é menos 3 ao quadrado? Não. Lembrando, este menos, ele não está sendo elevado ao quadrado. Quem está sendo elevado ao quadrado é o 3. 3 vezes 3, 9. O menos continua na conta. Lembram que na aula a gente fez que isto aqui dá menos 9, mas se tiver um parênteses, dá 9 positivos. Isso foi feito na aula. Desculpe ali o enquadramento, ó. Então, tem diferença o parênteses, o sinal está dentro do parênteses ou não. Continuando aqui, 49 menos 9, 40. Essa era a questão 2 lá da nossa lista de exercício. Vamos então agora para a questão 3. A questão 3 era mais difícil. A simplificação de radicais não é tão simples quanto parece. Então, nós temos que fazer bem devagar. Então, o professor vai resolver a B. Nós temos a B, a raiz quadrada de x elevado a 9. Essa questão tem que lembrar que tem que se simplificar, porque o expoente está sendo maior do que o índice. Eu posso reescrever esse x elevado a 9 como? É o x quantas vezes? É o x repetido 9 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Igual o procedimento de fatoração com números primos para encontrar raízes, nós podemos agrupar esses números. Vamos agrupar de 2 em 2. X ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Não esquece que esse x ficou sozinho. Vamos reescrever isso dentro da raiz, ó. X ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x ao quadrado vezes x. A minha raiz ficou pequena, vamos aumentar ali a perninha da raiz. Utilizando a propriedade das raízes, nós podemos separar em pequenas raízes, pessoal. Ó. Isso é importante, lembrar que dá para separar em pequenas raízes. Agora é a parte mais fácil. Expoente igual ao índice, corta, corta. Expoente igual ao índice, corta, corta. Expoente igual ao índice, corta, corta. E expoente igual ao índice, corta, corta. Esta aqui não dá para cortar, porque esta não tem expoente 2 para cortar com o índice 2. Todo número que eu corto vai para fora da raiz. O número que eu não corto
continua dentro da raiz? Essa já é a resposta. Posso melhorar? Se quiser, eu posso escrever esses 4x como x elevado a 4 raiz de x. Um pouco confuso, o professor colocou só os números como letra x para vocês não caírem na tentação de quererem resolver de outra forma. Aqui é simplificar, saber como utilizar as propriedades para resolver. Vamos fazer juntos nesta questão a letra E. Raiz cúbica de 8 e x elevado à sexta potência. Então, de novo, aqui nós temos um número que é maior do que o índice, o expoente maior do que o índice, então dá para tentar simplificar. Então, vamos abrir isso aqui como qual raiz? Vamos lá, 8. 8 eu posso escrever como 2 vezes 2 vezes 2. E o x na sexta potência eu posso escrever como x vezes x vezes x vezes x vezes x vezes x. Como é uma raiz cúbica, nós agrupamos de 3 em 3. 2 ao cubo, x, desculpe, né? Ao cubo, né, professor? De 3 em 3, ó. X ao cubo, x ao cubo. Vamos escrever essas informações dentro da raiz. 2 ao cubo vezes x ao cubo vezes x ao cubo. Podemos escrever essas raízes como mini raízes, porque é conta de multiplicação. E aqui a gente pode usar a primeira propriedade das raízes, que diz se o expoente e o índice são iguais, a gente corta e corta. Corta o índice com o expoente, corta o expoente com o índice. Todo número que corta vai para fora da raiz. Essa aqui já é a resposta. Qual é o cuidado que eu posso observar? Que isso aqui eu posso escrever como x ao quadrado. Então, esta seria a resposta mais simplificada. Essa parte aqui já está certo, mas essa parte de baixo seria uma simplificação maior. Aí o professor colocou também a f, só para lembrar as propriedades da raiz, com isso aqui, para vocês nem precisarem fazer conta. Sempre que aparecer isso, expoente igual ao índice, a gente corta. Todo número que corta vai para fora da raiz. Esta seria a resolução da questão F. E ali a gente sabe que tem mais outras 3 no número 3, mas o princípio é sempre igual. Usar as propriedades, simplificar, fazer um agrupamento justo conforme o índice da raiz mandar, e assim por diante. Na última questão, na questão 4, nós tínhamos para resolver ou simplificar as raízes. Então a primeira que nós temos, uma das raízes mais vistas desde o 8º ano, que é raiz quadrada de 81. Professor, eu sei que a raiz quadrada de 81, mas como chega lá? 81 fatorando. Vou dividir por 3, 81 dividido por 3 é 27, 27 dividido por 3 é 9, 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3, 1. É uma raiz quadrada, nós vamos agrupar os números de 2 em 2. 3 repetido 2 vezes, 3 repetido 2 vezes. Colocamos isso dentro da raiz. Podemos separar em duas pequenas raízes. E a gente vê que, professor, o expoente é igual ao índice, corta, o 3 vai para fora da raiz. O expoente é igual ao índice, o 3 vai para fora da raiz. 3 vezes 3, 9. Esse é o procedimento de resolução da raiz quadrada de 81, bastante já visto em sala. A B, teve bastante dúvidas, a maioria dos alunos não conseguiu resolver a B, mas a B foi resolvida no caderno. Poderiam dar uma olhadinha no caderno antes de fazer os exercícios. A lista estaria lá pronta e resolvida. Como que faz isso? Raiz quadrada de 3 é um número irracional, a raiz quadrada de 12 é um número irracional. Não é exata, é um número com vírgula. Então, para evitar esse problema, nós vamos juntar na mesma raiz. Pode, professor? Pode, porque é vezes. Nós podemos utilizar a mesma propriedade que diz que posso dividir uma conta de vezes
em duas pequenas raízes, eu posso pegar duas pequenas raízes e juntar numa raiz maior. 3 vezes 12, 36. E quanto é a raiz quadrada de 36? 6. Posso resolver essa parte de cabeça? Claro que sim, né? Vamos resolver mais uma? Vamos resolver então a raiz quádrupla de 32, a raiz com índice 4 de 32. Sei de cabeça? Eu não consigo lembrar essa raiz de cabeça. Ok. Então qual é o procedimento de resolver qualquer raiz que eu não lembro a sua resposta de cabeça? Fatorar. Fatorar utilizando os números primos. 32 dividido por 2, 16. 16 dividido por 2, 8. 8 dividido por 2, 4. 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2, 1. Olhar com atenção para o índice da raiz, eu quero que aqui dentro apareça uma potência elevada a 4. Porque se aparecer 4 aqui e 4 aqui, a gente vai poder cortar. Então vamos agrupar esses números de 4 em 4. É o 2 repetido 4 vezes. Não esquece desse 2 aqui embaixo que está sozinho. Ele vai ajudar a conta? Não vai ajudar. Mas ele não pode desaparecer. Não é mágica, né? 2 na quarta vezes 2. Separem duas pequenas raízes. E aqui uma delas eu posso cortar, ó. Apareceu o 4 aqui, apareceu o 4 aqui, sai da raiz. A outra fica dentro da raiz. Professor, número feio? Número feio. Mas é a simplificação ou a resolução da raiz do índice 4 de 32. Espero que tenha ajudado essa revisão. Se tiverem dúvidas, podem deixar aqui no comentário desse vídeo, aqui no YouTube. Não esqueçam de ajudar os colegas e passar o link desse vídeo também para todos, para que todos tenham a possibilidade de fazer uma prova da melhor forma possível. E um abraço a todos.